Oi, gente, vamos conversar mais um pouquinho a respeito dos sinais do final dos tempos. Eu vou mostrar aqui na minha tela, então a gente vai estar conversando, eu vou mostrar aqui na minha tela um cronograma, pequeno cronograma com algumas informações. Nesse vídeo nós não vamos conseguir falar de todas essas informações que estão aqui. Eu quero fazer vídeos curtos, como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz. Quero fazer vídeos curtos para que fique tranquilo para você assistir rapidamente. Se precisar assistir de novo, se precisar dar pausa para ler, para ver os detalhes, faça isso. Acompanhe com a sua Bíblia, leia todos os textos que estão aqui, tá? Alguns textos aqui a gente só vai citar, não vai falar, não vai ler, justamente para a gente ser mais rápido, tá bom? Eu quero falar a respeito do princípio das dores. O princípio das dores ele está ligado àquilo que Jesus falou, aquilo que a gente até comentou já no primeiro vídeo. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, Jesus está falando, está respondendo os discípulos, falando a respeito daquilo que aconteceria antes do final do mundo. Foi como eles perguntaram, quando vai ser o final de todas as coisas, quando é que vão acontecer essas coisas? Jesus começou a descrever ali. E se a gente linkar isso com Apocalipse capítulo 6, de 1 a 8, a gente vai ver que o primeiro, segundo, terceiro e quarto selos do Apocalipse são 7 selos no total. E do primeiro ao quarto já estão acontecendo. A gente consegue linkar isso, a gente consegue entender que está acontecendo isso. Vamos lá. Apocalipse no capítulo 6, o primeiro versículo ali. Quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ele ouviu um dos seres viventes, dizendo com voz de trovão, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. O cavalo branco aqui, o cavaleiro no cavalo branco, o cavaleiro é Jesus, e o cavalo branco fala da pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho de Jesus. Alguns historiadores, estudiosos, dizem que isso começou lá após o Pentecoste, com os discípulos, com os apóstolos pregando o Evangelho, e vem até hoje. Isso acontece até hoje, ao longo de toda a história, a pregação do Evangelho após o advento ali do Pentecoste. Então, o primeiro selo, pregação do Evangelho. Segundo selo, versículo 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. E o seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo selo, saiu um cavalo vermelho, e o cavalo vermelho aqui, ele representa as guerras. Como está escrito aqui, são as guerras. A gente falou das guerras, Jesus falou ali no capítulo 24 também de Mateus, fala das guerras. A gente já falou um pouquinho das guerras, mas só uma estatística aqui, a partir de 1914 até hoje, mais de 100 milhões de pessoas já morreram em conflitos, já morreram em guerras, em várias guerras. Mais de 100 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia do que é isso em relação à visão que João teve, na época da visão, aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo todo. E aqui, só em um século, mais de 100 milhões de pessoas já morreram com as guerras. O terceiro selo, então, saiu, abriu o terceiro selo. O Cordeiro abriu o terceiro selo. Ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha, olhei. Diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança, então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. 1 denário é um salário de 1 dia de trabalho de um trabalhador comum. Então você vê o que você entende aqui. 1 quilo de trigo por 1 dia de trabalho. Aqui fala da fome. Então Jesus também falou da fome no capítulo 24 de Mateus, e aqui o terceiro selo fala de fome, pessoas morrendo de fome. Mais uma estatística aqui, hoje, não é uma previsão, hoje 8 milhões de pessoas já passam fome, 8 milhões de pessoas não têm o que comer. Hoje você vai dormir, se você não quiser comer, você de repente pode estar com fome e não vai comer, mas você vai dormir, você sabe que amanhã você vai comer. 8 milhões de pessoas não têm o que comer e não têm previsão de comer. Isso é fome, isso é o terceiro selo, cavalo preto.
Tá, vamos lá então de novo. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. O Hades aqui fala de inferno, fala de um lugar de morte, um lugar de morte mesmo, inferno. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar a espada pela fome, pragas e por meio de animais selvagens da terra. Então aqui fala de fome, fala de pragas. Hoje nós estamos vivendo o quê? O que nós estamos vivendo hoje? Hoje, por exemplo, eu estou em casa, eu fiquei em casa, estou o dia inteiro em quarentena. Por quê? Porque a gente está vivendo esse tormento aí do coronavírus. E isso está predito. Jesus já falou lá no capítulo 24, e aqui nós estamos vendo aqui no capítulo 6 de Apocalipse que o cavalo amarelo está solto. O cavalo amarelo foi solto com o quarto selo do Apocalipse. Então, os 4 primeiros selos do Apocalipse, eles estão linkados com o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus fala do princípio das dores. Até se a gente olhar no capítulo 24 aqui, ó, todas essas coisas são o princípio das dores. Foi isso que eu coloquei aqui no nosso cronograma, o princípio das dores. Aqui a gente não tem uma quantidade delimitada de anos, mas isso já está acontecendo. E quando isso vai acabar? Quais são os próximos passos desse cronograma? Tá? Uma coisa importante que a gente precisa saber, a próxima coisa que vai acontecer vai ser o surgimento do anticristo. Nós vamos falar um pouquinho disso no próximo vídeo, do surgimento do anticristo. Mas quem será o anticristo? A gente consegue identificar o anticristo hoje? Não, hoje ainda não. O que a gente consegue identificar são os tempos. E uma coisa importante que eu quero deixar ainda nesse vídeo, nós já falamos aqui do selo, mas eu quero deixar essa informação importante a respeito do ano de 1948, onde foi estabelecida a nação de Israel. Se a gente olhar ali em Mateus capítulo 24, 32 a 35, vamos lá, vamos dar uma olhada lá, 32 a 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam suas flores, sabei que está próximo o verão. Jesus está falando em parábolas, ele sempre falou em parábolas. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, e ele tinha acabado de falar do princípio das dores, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, olha que tremendo isso. Quando a Bíblia fala de figueira, também é uma figura de Israel. Por isso que eu coloquei aqui. Aí vamos voltar ali, para a gente terminar e concluir. A figueira florescer fala aqui da nação de Israel, e isso aconteceu. Em 1948, a nação de Israel ressurgiu, ela deixou de existir lá no ano 70, ela deixou de existir e ficaram espalhados pelo mundo. E em 1948 eles foram constituídos novamente como nação. A partir dali começa-se a contar uma geração, e essa geração aproximadamente entre 70 e 80 anos. E da onde que a gente está tirando esse número, 70 a 80 anos? É da palavra de Deus, da Bíblia também. No Salmo capítulo 90, no versículo 10, diz ali que a nossa vida, os nossos dias da nossa vida, eles chegam a 70 anos, ou, dependendo da nossa robustez, pode chegar a 80 anos. Então é dali que nós estamos tirando esses 70 e 80 anos para uma geração. E foi o que Jesus considerou quando ele falou ali, que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. No capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando do princípio das dores, e ele disse, não passará essa geração. Então, a figueira floresceu em 1948, Israel foi constituído novamente como nação. 70 anos, 2018, nós estamos em 2020, são 72 anos, então estamos muito próximos de todas essas coisas acontecerem, tá? Mas eu quero mais uma vez dizer, isso não é para alarmar, isso não é para amedrontar, pelo contrário, eu quero te animar, porque em Jesus nós somos colocados novamente no plano, no propósito eterno de Deus. Então, busque Jesus, continue tendo um relacionamento com Deus, continue tendo um relacionamento com Jesus, que é isso que nós precisamos.
E não há motivo para medo, não há motivo para pânico. Ainda que essas coisas estejam acontecendo, nós sabemos que a nossa redenção ela está muito próxima. Tá? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.